Miqueias, capítulo 1. A palavra de Jeová que veio a ver para Miqueias de Moresete, nos dias de Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, que ele visionou a respeito de Samaria e Jerusalém. Ouvi, ó povos, todos vós, presta atenção, ó terra e o que te enche, e seja o soberano Senhor Jeová testemunha contra vós, Jeová, desde o seu santo templo. Pois, eis que Jeová está saindo do seu lugar, e ele certamente descerá e pisará os altos da terra. E debaixo dele terão de derreter-se os montes, e as próprias baixadas se partirão qual cera por causa do fogo, quais águas que se precipitam por um lugar escarpado. Tudo isto se dá por causa da revolta de Jacó, sim, por causa dos pecados da casa de Israel. Qual é a revolta de Jacó? Não é Samaria? E quais são os altos de Judá? Não são Jerusalém? E certamente farei de Samaria um montão de ruínas do campo, lugares de plantio de um vinhedo. E eu vou precipitar suas pedras dentro do vale e exporei os seus alicerces. E todas as suas imagens entalhadas serão esmiuçadas, e todos os presentes que lhe foram dados em paga para ela serão queimados no fogo, e farei todos os seus ídolos um baldio desolado. Pois ela os reuniu das coisas dadas em paga de uma prostituta, e retornarão a coisa dada como paga de uma prostituta. Por esta razão vou lamentar e uivar, vou andar descalço e nu. Farei um lamento igual ao dos chacais, e um pranto igual ao das avestruzes. Pois o golpe que ela sofreu é incurável, pois chegou até Judá, a praga chegou até o portão de meu povo, até Jerusalém. Não conteis em Gate, definitivamente não choreis. Revolve-te no próprio pó na casa de Afra. Faze a travessia em vergonhosa nudez, ó moradora de Safir. A moradora de Zaanã não saiu. O lamento de Bet-Ezel tirará de vós o seu lugar de parada. Pois a moradora de Marote esperava o bem, mas foi o mal que desceu de Jeová ao portão de Jerusalém. Prende o carro à parelha de corcéis, ó moradora de Laquis. Ela foi o começo do pecado para a filha de Sião, pois acharam-se em ti as revoltas de Israel. Por isso darás presentes de despedida a Moresete Gate. As casas de Aquzibe eram algo enganoso para os reis de Israel. Ainda trarei a ti aquele que desapossa, ó moradora de Maressa. A glória de Israel chegará até Adulão. Faze-te calva e tosquia teu cabelo por causa dos teus filhos de delícia. Alarga a tua calva como a da águia, porque se exilaram de ti. Capítulo 2. Ai dos que maquinam o que é prejudicial e dos que praticam o que é mal sobre as suas camas. Passam a fazê-lo à luz da manhã, porque está no poder da sua mão. E desejaram campos e os arrebataram, também casas e as tomaram. E defraudaram o varão vigoroso e os da sua casa, o homem e sua propriedade hereditária. Portanto, assim disse Jeová: Eis que cogito contra esta família uma calamidade da qual não removereis os vossos pescoços, de modo que não andareis altaneiramente, porque é um tempo de calamidade. Naquele tempo se encetará a vosso respeito uma expressão proverbial, e se fará certamente uma lamentação, sim, uma lamentação. Terá de dizer-se: positivamente nós fomos assolados. Ele modifica até o quinhão de meu povo. Como o afasta de mim, reparte os nossos próprios campos ao infiel. Por isso não terás ninguém que lance a corda, por sortes, na congregação de Jeová. Não solteis palavras, soltam palavras.
não soltarão palavras a respeito destas coisas. As humilhações não se afastarão. Disse, ó casa de Jacó: ficou descontente o espírito de Jeová? Ou são estas as suas ações? Não fazem bem as minhas próprias palavras no caso daquele que anda em retidão? E ontem o meu próprio povo passou a levantar-se como inimigo direto. Arrancais da frente do manto o adorno majestoso, daqueles que passam confiantemente como os que retornam da guerra. As mulheres do meu povo expulsais da casa, que é a delícia da mulher. Tirais dos filhos dela o meu esplendor, por tempo indefinido. Levantai-vos e ide, porque este não é um lugar de descanso. Visto que ela se tornou impura, haverá demolição, e o trabalho de demolição é penoso. Se um homem, andando pelo vento e pela falsidade, tiver mentido, soltarei para ti palavras a respeito de vinho e de bebida inebriante. Então ele certamente se tornará para este povo aquele que solta palavras. Positivamente ajuntarei Jacó na tua inteireza. Sem falta reunirei os remanescentes de Israel. Pô-los-ei em união, como o rebanho no redil, como a grei no meio do seu prado. Serão barulhentos com homens. Aquele que faz o irrompimento certamente subirá diante deles. Realmente irromperão, e passarão pelo portão e sairão por ele, e seu rei passará na sua frente, com Jeová à cabeça deles. Capítulo 3. E passei a dizer: ouvi, por favor, vós cabeças de Jacó, e vós comandantes da casa de Israel. Não é vosso negócio conhecerdes a justiça? Vós odiadores do que é bom e amantes da maldade, arrancando das pessoas a sua pele e seu organismo de cima dos seus ossos. Vós, os que comestes também o organismo de meu povo, e lhes tirastes a própria pele, e despedaçastes até os seus ossos, e os fizestes em pedaços como aquilo que está na panela de boca larga, e como carne dentro de um caldeirão. Naquele tempo clamarão a Jeová por socorro, mas ele não lhes responderá. E naquele tempo esconderá deles a sua face, conforme a maldade que praticaram nas suas ações. Assim disse Jeová contra os profetas que fazem meu povo transviar-se, que mordem com os seus dentes e que realmente clamam: paz, que, quando alguém não põe nada nas suas bocas, então santificam realmente a guerra contra ele. Portanto, vós tereis noite, de modo que não haverá visão, e tereis escuridão, para que não se pratique a adivinhação. E o sol há de se pôr sobre os profetas, e o dia terá de escurecer-se sobre eles. E os visionários terão de ficar envergonhados, e os adivinhos certamente ficarão desapontados. E terão de encobrir o bigode, todos eles, pois não há resposta da parte de Deus. E, por outro lado, eu mesmo fiquei cheio de poder com o Espírito de Jeová, e de justiça e de potência, a fim de contar a Jacó a sua revolta e a Israel o seu pecado. Por favor, ouvi isto, vós cabeças da casa de Jacó, e vós comandantes da casa de Israel, os que detestais a justiça, e que perverteis mesmo tudo que é direito, construindo Sião com atos de derramamento de sangue, e Jerusalém com injustiça. Seus próprios cabeças julgam apenas por suborno, e seus próprios sacerdotes instruem somente por um preço, e seus próprios profetas praticam a adivinhação meramente por dinheiro. Contudo, estribam-se em Jeová, dizendo: não está Jeová no nosso meio? Não virá sobre nós nenhuma calamidade. Portanto, por vossa causa Sião será arada como mero campo, e a própria Jerusalém se tornará meros montões de ruínas, e o monte da casa será como os altos de uma floresta. Capítulo 4. E na parte final dos dias terá de acontecer que o monte da casa de Jeová ficará firmemente estabelecido acima do cume dos montes, e certamente se elevará acima dos morros,
e a ele terão de afluir os povos. E muitas nações certamente irão e dirão: Vinde, e subamos ao monte de Jeová e à casa do Deus de Jacó, e ele nos instruirá sobre os seus caminhos, e nós andaremos nas suas veredas. Pois de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra de Jeová. E ele certamente fará julgamento entre muitos povos, e resolverá as questões com respeito a poderosas nações longínquas. E terão de forjar das suas espadas relhas de arado, e das suas lanças podadeiras. Não levantarão espada, nação contra nação, nem aprenderão mais a guerra. E realmente sentar-se-ão, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os faça tremer, porque a própria boca de Jeová dos exércitos falou isso. Porque todos os povos, da sua parte, andarão cada um no nome de seu Deus, mas nós, da nossa parte, andaremos no nome de Jeová, nosso Deus, por tempo indefinido, para todo sempre. Naquele dia, é a pronunciação de Jeová, vou ajuntar aquela que manquejava, e vou reunir a que estava dispersa, sim, aquela que tratei mal. E certamente constituirei aquela que manquejava em um restante, e aquela que fora removida para longe em uma nação poderosa. E Jeová realmente reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e por tempo indefinido. E quanto a ti, ó torre da Grei, outeiro da filha de Sião, chegará até a ti, sim, certamente chegará o primeiro domínio, o reino pertencente à filha de Jerusalém. Ora, por que é que continuas a bradar? Não há rei em ti, ou pereceu o teu próprio conselheiro, de modo que foste tomada de dores semelhantes às da mulher que dá à luz? Tem severas dores e irrompe, ó filha de Sião, como a mulher que dá à luz, pois agora sairás de uma vila e terás de residir no campo, e terás de chegar até Babilônia. Ali serás livrada. Ali Jeová te comprará de volta da palma da mão dos teus inimigos. E agora certamente serão ajuntadas contra ti muitas nações, os que dizem: seja poluída e olhem os nossos olhos para Sião. Mas, quanto a eles, não chegaram a conhecer os pensamentos de Jeová, e não chegaram a entender seu conselho. Pois ele certamente os reunirá na eira, quais gavelas de cereal recém-cegado. Levanta-te e trilha, ó filha de Sião, pois mudarei teu chifre em ferro, e mudarei teus cascos em cobre, e hás de pulverizar muitos povos. E realmente devotarás a Jeová seu lucro injusto por meio de uma proscrição, e seus recursos ao verdadeiro Senhor de toda a terra. Capítulo 5. Neste tempo fazes cortes em ti mesma, ó filha de uma invasão. Ele nos pôs em sítio. Com a vara golpearão a face do juiz de Israel. E tu, Belém Efrata, pequena demais para chegar a estar entre os milhares de Judá, de ti me sairá aquele que há de tornar-se governante em Israel, cuja origem é desde os tempos primitivos, desde os dias do tempo indefinido. Portanto, ele os entregará até o tempo em que aquela que dá à luz realmente dá à luz, e o resto dos seus irmãos retornará aos filhos de Israel. E ele certamente ficará de pé e pastoreará na força de Jeová, na superioridade do nome de Jeová, seu Deus. E eles certamente continuarão morando, porque agora ele será grande até os confins da terra. E este terá de tornar-se paz. Quanto ao assírio, quando ele entrar na nossa terra e quando pisar nas nossas torres de habitação, então teremos de suscitar contra ele 7 pastores, sim, 8 caudilhos da humanidade. E eles realmente pastorearão a terra da Assíria com a espada, e a terra de Nimrod nas suas entradas. E ele certamente trará livramento do assírio, quando entrar na nossa terra e quando pisar no nosso território. E os remanescentes de Jacó terão de tornar-se no meio de muitos povos como orvalho da parte de Jeová, como chuvas copiosas sobre a vegetação, que não espera o homem nem aguarda os filhos do homem terreno.
e os remanescentes de Jacó terão de tornar-se entre as nações, no meio de muitos povos, como o leão entre os animais da floresta, como o leão novo jubado entre as greis de ovelhas, que, quando realmente passa, certamente tanto pisoteia como dilacera, e não há livrador. Tua mão estará enaltecida acima dos teus adversários, e todos os teus inimigos serão decepados. E naquele dia terá de acontecer, é a pronunciação de Jeová, que vou decepar os teus cavalos do teu meio e destruir os teus carros. E vou decepar as cidades da tua terra e derrubar todas as tuas praças fortes. E vou decepar da tua mão as feitiçarias, e não mais continuarás a ter quaisquer praticantes da magia. E vou decepar do teu meio as tuas imagens entalhadas e as tuas colunas, e não mais te curvarás diante do trabalho das tuas mãos. E vou desarraigar do teu meio os teus postes sagrados e aniquilar as tuas cidades. E em ira e em furor vou executar vingança sobre as nações que não obedeceram. Capítulo 6. Ouvi, por favor, o que Jeová está dizendo. Levanta-te, pleiteia uma causa com os montes e ouçam os morros a tua voz. Ouvi, ó montes, a causa jurídica de Jeová, também vós, objetos duráveis, alicerces da terra, porque Jeová tem uma causa jurídica com o seu povo, e é com Israel que ele argumentará. Ó meu povo, que te fiz? E de que modo te fatiguei? Testifica contra mim, pois eu te fiz subir da terra do Egito e te remi da casa dos escravos, e passei a enviar diante de ti Moisés, Arão e Miriam. Ó meu povo, por favor, lembra-te do que Balaque, rei de Moabe, aconselhou e o que Balaão, filho de Beor, lhe respondeu. Procedia de Sitim até Gilgal, com o fim de que se conhecessem os atos justos de Jeová. Com que confrontarei a Jeová? Com que me encurvarei diante de Deus no alto? Confrontá-lo-ei com holocaustos, com bezerros de 1 ano de idade? Terá Jeová prazer em milhares de carneiros, com dezenas de milhares de torrentes de azeite? Darei o meu primogênito pela minha revolta, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te informou, ó homem terreno, sobre o que é bom. E o que é que Jeová pede de volta de ti, senão que exerças a justiça, e ames a benignidade, e andes modestamente com o teu Deus? A própria voz de Jeová clama à cidade, e a pessoa de sabedoria prática temerá o teu nome. Ouvi o bastão, e quem foi que designou isso? Existem ainda os tesouros da iniquidade na casa do iníquo, e o efa minguado que se denunciou? Acaso posso ser moralmente puro com balança iníqua e com uma bolsa de enganosos pesos de pedra? Pois os seus próprios ricos ficaram cheios de violência, e seus próprios habitantes falaram falsidade, e a língua deles é insidiosa na sua boca. E também eu, da minha parte, certamente te farei adoecer por golpear-te. Serás desolado por causa dos teus pecados. Tu, da tua parte, comerás e não te fartarás, e haverá um vazio no meio de ti. E removerás coisas, mas não as porás a salvo. E aquilo que irias pôr a salvo, eu entregarei à própria espada. Tu, da tua parte, semearás, mas não ceifarás. Tu, da tua parte, pisarás azeitonas, mas não te untarás com óleo. Também vinho doce, mas não beberás vinho. E observam-se os estatutos de Onri e todo o trabalho da casa de Acabe, e vós andais nos seus conselhos, a fim de que eu faça de ti um assombro, e dos habitantes dela objeto de assobio, e certamente levareis o vitupério dos povos. Capítulo 7. Ai de mim, porque me tornei como o recolhimento de frutas de verão, como a rebusca da vindima. Não há cacho de uvas para comer, nem figo temporão que a minha alma almeje. Pereceu da terra aquele que é leal, e não há nenhum reto entre a humanidade.
Todos eles estão de tocaia para derramar sangue. Caçam, cada um o seu próprio irmão, com uma rede de arrasto. Suas mãos estão sobre o que é mal para o fazer bem. O príncipe pede algo e aquele que julga o faz pela recompensa. E o grande profere a avidez da sua alma, da sua própria, e eles urdem a trama. O melhor deles é como a sarça, o mais reto deles é pior do que uma sebe de espinhos. Tem de chegar o dia dos teus vigias, de se fixar a atenção em ti. Agora ocorrerá a sua consternação. Não tenhais fé no companheiro, não tenhais confiança no amigo íntimo. Guarda o abrir da tua boca diante daquela que se deita ao teu seio. Pois o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem são os homens da sua casa. Mas, quanto a mim, ficarei à espreita de Jeová. Mostrarei uma atitude de espera pelo Deus da minha salvação. Meu Deus me ouvirá. Não te alegres de mim, ó inimiga minha. Embora eu tenha caído, certamente me levantarei. Embora eu more na escuridão, Jeová será para mim uma luz. Suportarei a fúria de Jeová, pois pequei contra ele, até que ele pleiteie a minha causa e realmente execute justiça por mim. Ele me levará para fora à luz, olharei para a sua justiça. E minha inimiga o verá e a vergonha cobrirá aquela que me dizia: onde está ele, Jeová, teu Deus? Meus próprios olhos a verão, agora ela se tornará um lugar pisado como a lama das ruas. No dia da construção de teus muros de pedra, naquele dia o decreto estará longe. Naquele dia virão até a ti desde a Assíria e das cidades do Egito, e desde o Egito até o rio, e de mar a mar e de monte a monte. E a terra terá de tornar-se um baldio desolado por causa dos seus habitantes, por causa dos frutos das suas ações. Pastoreia teu povo com a tua vara, o rebanho da tua herança, que residia sozinho numa floresta, no meio de um pomar. Apacentem-se de Bazã e de Gileade, como nos dias de há muito tempo. Como nos dias em que saíste da terra do Egito, eu lhe mostrarei coisas maravilhosas. As nações o verão e ficarão envergonhadas de toda a sua potência. Porão a mão sobre a boca, seus próprios ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como as serpentes, como os répteis da terra sairão agitadas de seus baluartes. Virão trêmulas a Jeová, nosso Deus, e terão medo de ti. Quem é Deus como tu, perdoando o erro e passando por alto a transgressão do restante da sua herança? Certamente não se aferrará a sua ira para todo sempre, pois se agrada na benevolência. Ele novamente mostrará misericórdia para conosco, subjugará os nossos erros, e a todos os seus pecados lançarás nas profundezas do mar. Darás a veracidade dada a Jacó, a benevolência dada a Abraão, que juraste aos nossos antepassados desde os dias de outrora.